eu não tenho medo. E quando eu tenho medo, eu vou com medo mesmo, e vou indo, e o medo faz parte, a insegurança faz parte, todo livro traz insegurança. O escritor que falar que vai estar sem insegurança, agora eu já estou no terceiro, quarto livro, é mentira. Nós somos humanos, cada livro a gente reinicia do zero e vai trazer novas questões. Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o novo episódio da 7ª temporada do Pós-Fácil. Hoje eu recebo aqui, nessa conexão linda que liga uma catarinense a uma paraense, a escritora Monique Malcher. Monique, pronuncia assim teu sobrenome? Acertou, fiquei até emocionada. Eu aprendi com a Aline Bey. Monique, seja bem-vinda ao Pós-Fácil. Obrigada, estou muito feliz com essa conexão e estar aqui hoje está sendo ótimo. A primeira pessoa que citou teu nome aqui no Pós-Fácil foi a Aline Bey em 2022. Hoje eu fui ver quando que aconteceu isso, que a gente conversou com ela. Olha só, que lindo. Foi, e ela recomendando leituras, assim, ela já indicou Flor de Gume naquele momento. E ele tá desde aquele momento na minha lista e eu só fui conseguir ler agora. Olha que absurdo. Ai, que bonito, porque a Aline também tá sempre nas minhas recomendações. É, maravilhosa, né? A Monique nasceu em Santarém, no Pará. É escritora, jornalista, antropóloga e artista. Ela se formou em jornalismo na Universidade da Amazônia, depois fez mestrado em antropologia na Federal do Pará e fez doutorado em ciências humanas aqui na Federal de Santa Catarina, pertinho de onde eu tô falando com ela agora e onde eu estudo letras, inclusive. E em 2020, a Monique publicou o livro de contos Flor de Gume, sobre o qual a gente vai conversar hoje. São 37 contos escritos numa prosa poética que abordam 3 gerações de mulheres e temas como abuso, violência, mas também a união entre essas mulheres e a conexão delas com a natureza. E em 2021, a Monique recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Contos por esse livro que eu acabei de ler. Monique, o que mais que as pessoas que estão ouvindo esse episódio precisam saber sobre você? Nossa, foram tantas coisas que eu fiquei me perguntando, nossa, eu fiz tudo isso. Mas eu acho que a Monique também é uma pessoa que gosta exatamente disso, de explorar caminhos, gosto de experimentar caminhos, não digo nem de me reinventar, mas continuar me inventando. E eu acho que tem aí uma coisa muito legal que é as artes plásticas, né? Eu também faço capa para livro, sou colagista, né? Trabalho com um processo de colagem, misturo colagem manual com colagem digital. Eu gosto muito dessas misturas. E acho que eu sou uma interessada na arte no geral, mas eu gosto muito de falar que sou uma trabalhadora da palavra, porque de algum modo a palavra está em tudo que eu faço. Então, eu me vejo como uma trabalhadora da palavra. E aí vem depois outros títulos, né, que você acabou falando aí. Que bonito isso. E eu já tinha colocado aqui como primeira pergunta a gente falar das ilustrações do Flor de Gume, porque eu já tinha ouvido muitos elogios sobre a tua escrita, mas eu não sabia que as artes desse livro também eram tuas. Então, quando eu comprei direto de você, essa edição da Jandaíra, né? E chegou aqui em casa autografado e eu abri o livro e eu fiquei impactadíssima, porque ele é lindo, é uma edição muito bonita e tem essas ilustrações nos intervalos entre cada parte, tem a capa que tem essa arte muito bonita, né? São uns cactos, várias plantas, muito verde. Eu vou fazer um vídeo para mostrar esse livro e colocar no Instagram do Pós-Fácil, mas eu queria que você falasse sobre esse processo criativo que junta essas diferentes artes, né? Uhum. Primeiro, obrigada pelo elogio. Fico muito feliz quando elogiam o trabalho com as capas, porque não é algo que eu faço sempre por questão mesmo de tempo, né? O trabalho com a escrita em si me leva bastante tempo, assim. Então, eu tenho pequenas janelas para o trabalho com colagem, né? E essa edição do Flor de Gume, porque agora vai sair uma nova edição, né? Em julho,
final de julho, início de agosto, está saindo a nova edição, que é pela Flor de Gume, foi para a editora Moinhos, né? E eu também fiz a capa, a nova capa, né? E eu adoro esse processo de fazer a capa dos meus próprios livros, o meu novo livro que vai sair também agora, tudo agora, final de julho, início de agosto também, pela Companhia das Letras Degola, eu fiz a ilustração de capa. Não sei quando vai sair esse podcast, mas pode ser que o livro já esteja circulando em pré-venda. Final de julho, que esse episódio vai ser juntinho com esses lançamentos, que bom. Olha só, então provavelmente pode já estar circulando, ao menos a capa, né? Uhum. Então, para mim, esse é um processo muito desafiador de estar num lugar. Ao mesmo tempo, eu digo assim, que quando eu faço a capa de alguma produção minha, né, de alguma escrita minha, eu me sinto ocupando 3 lugares. Um de escritora, outro de leitora e a outra de artista plástica, porque enquanto escrevo um livro, também sou leitora dele, também sou interditada, atravessada, seja lá qual for a palavra. Eu acho que sou envolvida, eu acho que essa palavra é melhor para mim. Sou envolvida por essa escrita, sinto o que a Monique do passado escreveu, né? Um passado que pode ser um passado recente, ontem, ou pode ser um passado um pouco mais distante, há meses atrás. E depois fazer a capa do seu próprio livro pode parecer muito fácil, assim, mas aí você já conhece tanto, né? O teu livro. E aí eu não acho tão fácil assim, porque criar uma capa é ter um outro olhar que não seja o olhar de escritora, né? Então, quando eu estou fazendo alguma imagem, né, criando uma imagem, é diferente de quando eu estou escrevendo. O processo é diferente, os processos são diferentes, o tempo é diferente. Então, é interessante, porque é como se eu estivesse lendo uma outra escritora e eu tivesse que eu faço as minhas capas como eu faço as capas das autoras que eu trabalho. Então, eu fico assim, nossa, será que ela vai gostar dessa capa? Será que representa o que está ali de alguma forma? Exatamente, porque acabam sendo pessoas diferentes, sentimentos diferentes, né? É engraçado, meio doido isso, é meio maluco fazer sua própria ilustração, própria capa, porque tem esse desafio. E o Flor de Gume, essa capa da primeira edição, ela é uma capa que eu tenho muito carinho, porque ela também marca um início profissional para mim como capista. Era um momento que eu sempre fiz colagem, mas eu não fazia isso de forma, não digo profissional, mas eu não rentabilizava, né? Eu não fazia capas para as pessoas e tal. E aí a primeira capa de livro que eu fiz na minha vida foi a minha. E depois vieram capas de várias pessoas, né, nesses últimos anos. Mas a primeira capa que eu fiz, assim, para ser impresso, sair por uma editora, foi a minha. E foi um pouco desesperador. Pensar, nossa, que cara tem esse livro, né, e tudo mais. E eu fui me deixando levar pelas pistas que tinham no texto. E pensei, bom, eu, diferente de algumas pessoas falam, não se compra um livro pela capa, eu acredito que sim. Se compra, sim, livros pelas capas. Você está numa livraria, claro que você vai ler orelha, parte de trás e tal, quarta capa, mas você olha uma capa bonita e aí alguém já falou para você daquele texto, né? Alguém já te indicou, aí a capa é linda, você fala, eu vou levar. Né? Agora é muito difícil um livro com uma capa feia, de alguém que você não conhece ainda, te convencer ali numa passada rápida pela livraria, você levar. Então, eu acho que num primeiro momento, sim, a capa... o livro se vende por uma capa bonita, talvez, para algumas pessoas. E acho que tudo bem isso. O processo dessa capa, eu queria que fosse uma capa estendida, que você abre a capa totalmente, né? As 2 orelhas e tudo mais, e ela funciona como uma capa estendida, né? Ou seja, é uma imagem só, né? Quando você abre. Então, eu queria esse efeito, porque eu pensei o livro como esse lugar inóspito onde as pessoas iam entrar e não sabiam, essa floresta inóspita à noite, que você não sabe o que vai ter ali.
Então, a escolha das cores, né, do preto com todos os tons de verde, porque a gente sabe quanto mais esperançoso é uma história, quanto mais verde, o verde é aberto, e quanto mais o verde vai ficando fechado, a tonalidade chega perto da lama, né, do que está apodrecido. E essas cores de verde, eu queria que tivessem, né, nessa ideia da esperança e do apodrecimento, todas as camadas disso. E as exatas tonalidades dos verdes eu tirei de um colar, que foi de uma das minhas avós, que ficou para mim depois que ela morreu. E então eu fotografei esse colar e nos programas que eu uso, né, para fazer as artes e tudo mais, fui capturando qual era essas cores do colar, essas tonalidades de verde, que ele tem várias tonalidades de verde no colar. Ai, que lindo isso! Sim. Que legal. E as folhas que aparecem meio em branco, como se fosse um giz, elas são reais, elas foram folhas que eu peguei, inclusive folhas em Florianópolis, enquanto eu estava no começo do doutorado, e aí eu guardei essas folhas e fui secando conforme a estação foi passando, e aí quando eu lancei o livro, eu já tinha bastante folhas de estações diferentes, secas, e usei. E aí outras ali, o cacto que aparece e tal, aí já são imagens digitais, né? Então eu gosto de brincar com isso, com scanner, né? Com aquilo que é real, com imagens que já estão prontas. Então eu misturo mesmo a manualidade com o digital. Eu não gosto de usar só um ou outro, eu sempre misturo os dois, gosto do processo e de levar um tempo para fazer uma capa, né? Porque eu não sou uma gráfica rápida, então eu preciso de um tempo, no mínimo um mês, para idealizar uma capa. E o Flor de Gume, eu acho que essa edição, realmente, as imagens, elas não acabam sendo legendas, né? Elas falam por si só, não precisam ser, eu não vejo a imagem como uma legenda ou algo assim, ela é um texto. E para a edição nova do Flor de Gume, ainda não revelou a capa, né, nesse momento que a gente está conversando, mas eu tentei respeitar a paleta dos verdes, que verde e preto ali, porque eu acho que é a cor do livro, né? É a cor que acompanha o livro, mas vai mudar, que aqui eu trabalhei na imagem e tudo mais, mas eu segui respeitando a paleta desse livro, que eu vejo que é um livro verde. E é muito interessante isso, tipo, da esperança surgindo dessa escuridão, assim, desse breu, né? Acho que conversa muito, assim. E a escrita dele, como é que nasceu? E foi um processo simultâneo? Enquanto você escrevia, você pensava em imagens ou não? Foi uma coisa que veio depois? Não, as imagens vieram totalmente depois. Vieram assim, agora a gente precisa de uma capa. Aí eu falei, nossa, quem vai fazer, né? Fiquei nisso e tal. E a Jari falou, ora, quem vai fazer? É tu que vai fazer. Eu tava assim, meu Deus, quem vai fazer? Né? Quem a gente vai convidar para... É óbvio que vai ser tu que vai fazer. Então, foi depois, assim, foi no processo onde o livro já estava fechado. Que é o mesmo processo que eu uso para fazer a capa de outras pessoas. É o mesmo processo que eu usei para fazer a ilustração da capa do meu livro novo. Ou seja, eu preciso do livro pronto para entender que livro é aquele que eu vou apresentar. Então, não dá para fazer antes a capa. E o processo de escrita do Flor de Gume, ele foi um processo que eu acho que, ao mesmo tempo, foi um processo de formação, de autorreconhecimento de quem eu era como escritora, como mulher no mundo, como pesquisadora. Eu acho que o livro, quando ficou pronto, me revelou assim, olha, meu Deus, eu estava construindo isso aqui, eu estava me construindo. Então, foi um processo mais ou menos ali que levou uns 3 anos de escrita, e antes do Flor de Gume eu já tinha lançado várias zines, mas um livro com um corpo maior, né, mais páginas e tudo mais. Eu sempre começava vários temas e eu não terminava, ficava inacabado. E aí eu ficava pensando, nossa, será que eu sou uma péssima escritora para
escrever coisas mais longas e tudo mais. Só que aí eu fui entender que, na verdade, o Flor de Gume era o livro que eu sempre quis ter escrito, mas que, de certa forma, eu me privava de escrevê-lo. Então, por isso que eu não conseguia dar prosseguimento em outro material, porque existia essa vontade, o Flor de Gume ali ele já existia em algum lugar. Eu acho que todos os livros que a gente escreve, né? Pelo menos, vou falar por mim, todo livro ali que eu vou escrever, que eu já publiquei, ou ainda vou publicar, bom, ele existe em algum lugar. E aí a minha função é viver de modo a me movimentar para capturar esse livro. E como é que eu vou capturar esse livro? Onde eu vou achar o meu livro? Porque ele já existe. Meus próximos livros já existem em algum lugar. Então, que movimentos de xadrez que eu vou fazer na minha vida que vão me levar a esse livro? Então, eu não acredito que um livro vem totalmente para você, não. Então, uma boa ideia, uma ideia inicial, ela precisa ser capturada. Você precisa estar vivendo, atento para capturar uma boa ideia e trabalhar nela. E o Flor de Gume, ele veio dessa captura de uma jovem mulher que estava entendendo por que queria ser pesquisadora de gênero, por que queria ir para antropologia, pesquisar gênero, o que tanto me encantava nisso. Era porque por que eu fui para o jornalismo? Por que eu escolhi o jornalismo e depois eu não queria ser jornalista? Então, por que eu fui para lá? Era porque eu era apaixonada pelo texto. E era o texto ficcional que eu queria escrever. Só que, bom, eu tinha que entregar alguma coisa em sociedade naquela época que era algo liberal, né? Uma profissão liberal, ter uma profissão liberal, ainda mais porque eu não... venho de uma família de periferia, uma família pobre, que, nossa, você tem que escolher uma profissão minimamente que você possa, sei lá, ajudar a tua família, pagar contas suas e tentar dar um mínimo de dignidade. Então, eu achei que ali, entre a minha batalha social e os meus sonhos com a ficção, talvez o jornalismo pudesse enganar um pouco. E fui para o jornalismo. Mas aí, durante o jornalismo, eu fui passando por várias coisas. Eu fui repórter cultural, mas eu também fui repórter policial. E foi entre a reportagem cultural e policial, uma menina, assim, fazendo reportagem de polícia, fazendo ronda. Aquilo era desesperador, achava que eu não ia aguentar, né? E aguentei. E isso me modificou muito, porque eu tive contato com coisas com narrativas de mulheres que eram para além das narrativas das mulheres da minha família. Então, aquilo foi mexendo comigo, foi me dando foi criando uma raiva muito grande, um ódio muito grande, assim. Eu acho que eu inauguro uma outra Monique através da raiva. Uma raiva que é coletiva, um ódio que é coletivo. Então, esse ódio, essa espécie de ódio, eu sempre me acompanha enquanto eu escrevo. Por mais sensível, as pessoas falam, nossa, mas tu é tão sensível, eu escrevo tá tão... Sim, e eu acho que as duas coisas acompanham. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eu queria preservar a sensibilidade de o que você pergunta para uma mulher que perdeu um filho, né? Como você faz isso de uma forma humana, que a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Sei lá, dá para ser sensível fazendo isso? Não sei, eram questões muito difíceis para mim no jornalismo. E eu precisava de mais tempo, de uma outra linguagem. E aí, por isso eu fui caminhando muito mais em direção à ficção, né? Então, escrevi parte do Flor de Gume escondida no banheiro da redação, no ônibus. O Flor de Gume, eu brinco que ele é um livro, praticamente, se fosse um filme, eu diria que é um road movie, né? Road book. Só que é um road book da vida real, assim. Não uma viagem sabática, né? Quem me dera. Mas ele é feito nesse movimento da vida de uma mulher, uma jovem mulher adulta que nunca achou que a literatura podia ser um campo profissional para mim, um lugar para mim. Então, acho que o Flor de Gume ele é uma joia muito bruta
E é uma Monique também muito bruta ali escrevendo, e que eu, claro que hoje eu olho para ele e falo, nossa, eu mudaria isso, como qualquer escritor, mas eu tenho muito orgulho, ele é o que é, e aí o Flor de Gume ele foi escrito nessa vontade, tanto a jornalista quanto a criança que não lia autoras, né, e que não lia coisas sobre o norte escrito por autoras mulheres. Claro que sempre existimos, mas eu não tinha acesso até então. Uhum. Então, o Flor de Gume nasce dessas diversas inquietações geracionais, e contar histórias de mulheres de gerações diferentes, histórias domésticas que deveriam ser tratadas como coletivas, e tirar uma ideia do norte como cristalizado. Então, o Flor de Gume ele nasce de muita inquietação. Ele é um livro de pura inquietação. E eu acho muito interessante, porque assim, são 37 contos, né? Eu posso abrir um e ler isoladamente, mas eles contam uma história única, assim, né? Ou não, eu li assim, né? Não, é isso mesmo. É isso, né? Esses contos, eles estão interligados de alguma maneira. Eu vejo como uma ligação muito forte a relação entre essas 3 gerações de mulheres, mas não só, né? Aparece muito essa questão da violência parental, por exemplo. Algumas dessas figuras me pegam mais, como, por exemplo, a figura da avó. E aí, quando você contou isso do colar, também eu adoro história de vó. E eu gosto muito do jeito como essa figura aparece no teu livro. E logo no prefácio dele, tem um prefácio da Paloma Franca Amorim, em que ela fala que não se encaixa necessariamente numa categorização de gênero, né, o Flor de Gume. E ela diz que é um gesto literário. Achei tão bonito definir assim. Aí lembrei da Rosa Monteiro falando também sobre esses livros dela, tipo A Ridícula Ideia de Nunca Mais Se Ver, né, que também não se encaixa necessariamente num gênero, e ela chama de artefato literário. Eu acho que isso, eu imagino, eu não escrevo ficção, né? Sou jornalista, mas quer dizer, agora eu estou fazendo a aulinha com a Jaride, e ela fica querendo colocar na cabeça que a gente pode escrever, olha só, né? Oh, que maravilha, melhor professora. Ela faz a isso. Melhor das melhores. Jaride Arraes, grande beijo, maravilhosa. Que editou o Flor de Gume, né? Sim, sim. Eu fico pensando que isso deve dar uma liberdade, assim, quando você não está preocupado em que caixinha esse livro vai caber, assim, né? Foi algo que você buscou conscientemente, assim, tipo, o que sair daqui saiu. Eu não sei se vai ser conto, se vai ser um romance, ou não. É uma coisa que você buscou e rolou meio que inconscientemente. Como que é isso? Uhum. Eu tinha uma ideia do livro. Eu sempre gostei muito de jogos, de puzzle. Enfim, eu sou a pessoa que sempre fala, vamos se reunir para jogar jogo de mesa, então, tabuleiro, essas coisas. Então, eu gosto muito dessa ideia do livro como também um jogo, né? Que funciona sozinho, o conto funciona sozinho, mas ele também funciona junto. E uma coisa que, para mim, é muito importante no livro de contos é que eu fico muito irritada, eu como leitora, no lugar de leitora, quando eu leio um livro um livro de contos que um conto não tem nada a ver com o outro, que é só uma reunião mesmo de contos que você vê que o autor falou, eu tenho um monte de conto aqui, vou meter um livro. Uhum. Então, o leitor consegue perceber isso. Eu acho que, a não ser que a pessoa já tenha morrido, e aí você reúne os contos e tudo mais ali, contos reunidos. Sim. Mas eu acho que, no caso, para mim, seria mais interessante essa unidade. Então, eu pensava inicialmente no livro de contos, e aí quando eu fui escrevendo, e falava, nossa, mas eu quero falar sobre mais coisas sobre essa personagem, sobre essa outra personagem, que eu não quero que seja só nesse conto. E assim eu fui vendo que eu podia fazer uma outra coisa. Falei, então, sabe do que mais? Eu vou fazer vários contos que não dependam de uma linearidade, que estejam no mesmo, a maioria deles esteja no mesmo ambiente, ambientados ali, com os mesmos personagens. Um ou outro escapa. Só tem um conto que é narrado por um homem, que é o avô.
que é o Ilha do Rato. Tem alguns contos que destoam da história da Sílvia, mas ainda assim eles conseguem conversar com o livro. Então eu fui escrevendo assim, como se realmente fossem flashes de memória, uma reconstrução, pedaços, porque a gente está falando de uma personagem que ela sofre um grande trauma. Uhum. E a gente sabe que esse trauma ele é reconstituído por pedaços ao longo da vida. Você vai lembrando de flashes, pedaços. Não é linear. Para começar, a nossa memória já não é linear e a memória em si já é ficcional. Então, o que eu fazia? Eu escrevia os contos com diversos temas com os mesmos personagens, mas em diversas cenas diferentes, momentos diferentes da vida daquelas personagens, e depois deles escritos, eles não estavam exatamente na ordem que está ali no livro. Então eu ia remontando como um quebra-cabeça, e algumas coisas que aparecem, tem um objeto que aparece no conto tal, às vezes esse objeto pode reaparecer de uma outra forma em outro conto. Uma brincadeira que chama lá, que são os alvinhos, né, os easter eggs. Então, eu gosto muito disso. E tudo que eu escrevo tem uma certa circularidade. Uma coisa que é dita ali no começo do conto vai voltar no final, ou em alguma outra parte do livro. Então, o primeiro conto tem alguma coisa que se conecta ao último conto do livro. Isso leva muito tempo, porque isso é coisa de gente obcecada. Sem dúvida. Eu acho muito legal te ouvir falando isso, porque eu fiz com a Jarid justamente as oficinas chamadas Escrevendo Trauma. Ah, sim. Que, assim, um programa muito divertido para um sábado de manhã, né? Uma coisinha leve, uma coisa tranquila. E eu até consegui escrever, assim, eu achava que eu não ia conseguir escrever nada, né? Tipo, criar um personagem, um ambiente e tal, mas a Jarid é muito boa, né? Além de ser uma ótima escritora, uma ótima professora, então eu consegui alguma coisa. Mas, assim, cenas muito soltas, uma cena aqui, uma coisa ali. Eu ficava numa agonia, tipo, como é que eu vou conectar essas coisas? Eu não consegui conectar, eu desisti, eu entreguei assim, sabe? E ela... Como você é jornalista, também tem um encadeamento ali de ideias que pode ser usado para ficção, né? De certa forma, para escrever uma matéria, você cria uma narrativa, né, uma ordem do que vem, qual é a fala que abre, a boneca do texto, né? Eu acho que eu sofri justamente por não ser um texto jornalístico, e assim, eu não conseguia, tipo, isso aqui é outra coisa, eu não sei brincar disso aqui, não. Mas foi uma baita experiência e quero continuar tentando, assim, e a Jarid, meu Deus, ela passou muita leitura, assim, muita referência mesmo, né? E aí eu li o teu livro bem no momento que eu estava fazendo as aulas com ela. E então eu conectava muito, assim. Primeiro porque tem uma experiência muito traumática ali, né? Uma pessoa que sofre violência e que é essa personagem, né? A Sílvia. Mas essa violência também não está só nela, né? Você percebe que todas essas mulheres são impactadas por essa sociedade patriarcal e violenta e misógina de alguma maneira. Mas eu percebia uns respiros, assim, e isso conecta muito com as ilustrações, né? Então, assim, tem o primeiro conto, acho que já é o primeiro conto, que é o Boca de Lobo, que tem ela tomando banho no barco e falando do quanto ela gosta de estar no rio, porque a água do corpo dela sendo lavado vai voltar para o rio. Isso, para mim, passou uma sensação de um acolhimento tão grande, sabe? De você ser parte de algo. Eu tô toda quebrada aqui, eu tô toda ferida, mas eu não tô sozinha, porque eu sou parte de uma coisa muito maior. E isso é uma coisa que você mantém no livro, né? Você encontra isso em diferentes momentos. Então, às vezes, quando estava muito sofrida, eu estava lendo e estava sofrendo, de repente vinha uma coisa como essa. E eu sentia esse acolhimento lendo. Isso me ajudou, sabe? Era tipo, tô me afogando aqui, opa, respirei um pouquinho, agora eu vou mergulhar de novo, sabe? E
é uma experiência física mesmo, assim, né? É uma coisa. Eu achei muito bonito, sabe? Quando eu tava escrevendo o roteiro, eu ia colocar, tipo, essa conexão com a natureza, mas não é nenhuma conexão, porque é como se fosse uma coisa só, né? É um modo de ver, né? É um modo de ver, porque quando tu traz a coisa do banho de chuveiro no barco, muitas pessoas não conseguem acessar, só vão acessar pela primeira vez quando leem isso num conto, porque elas nunca tiveram a experiência de uma viagem longa de barco, né? 3 dias de barco, 4 Nunca tive, é totalmente estranho para mim. É muito estranho. E aí, nas cidades, né? Quando a gente vive nas cidades, a gente toma banho, a água vai por um ralo e a gente não vê o caminho dela, a gente não sabe esse caminho, né? E é a mesma coisa quando eu tomava banho no sítio, assim, a gente ia para o sítio e você estava tomando banho, ao mesmo tempo você via a água correndo, assim, pela areia, né? Então, são imagens que você não esquece quando você é criança, de lugares onde você foi. E eu tenho uma impressão de que quanto mais a vida adulta nos abocanha, a gente deixa de perceber as coisas simples, que, na verdade, são as coisas grandiosas da vida. A gente coloca na mente que é preciso grandes eventos com grandes estouros e lavas e muita coisa, explosões de vulcões, para dar conta da gente se encantar com alguma coisa. E as crianças estão constantemente encantadas com coisas mínimas, porque elas estão experienciando o mundo. E a gente esquece que a gente também continua experienciando o mundo pela primeira vez, né? Então, no Flor de Gume, como tem essa narradora que é criança, ao mesmo tempo que ela experiencia essa violência muito brutal, e é a primeira vez também que ela está experienciando isso, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que ela está viajando de barco, que ela está com a mãe dela embalando na rede, então tudo é muito intenso na infância, né? Não é que as crianças exagerem o que elas sentem, não, é que elas se permitem sentir, mesmo se é ruim, se é cruel, elas sentem, sabe? Ainda não tem um lugar exatamente de fuga, mas a gente vai aprendendo a ir para um lugar de fuga, né? E isso destrói também nossa criança, enfim, várias questões aí. Várias questões. E sobre a avó, eu gostei muito de tudo, mas o conto Apartamento, eu teria grifado ele inteiro. Eu amo esse conto. Eu amei. E também bem nesse processo ali que eu estava nas aulas da Jarid, eu estava numas de que, sei lá, já era outro curso com ela que eu estava fazendo, que era de contos, e eu queria escrever alguma coisa sobre a minha avó. Eu estava com muita saudade da minha avó, o fato era, eu estava assim, eu só pensava nisso, no quanto eu estava com saudade da minha avó, da comida da minha avó, do cheiro da minha avó, sabe? E aí eu cheguei nesse conto. E aí eu tava numa bad, porque uns dias antes, na terapia, olha a merda, eu tava falando disso da minha avó, e eu fui resgatar um texto, minha avó faleceu faz 13 anos, e eu fui resgatar um texto, porque quando, né, a pessoa que é jornalista, ela passa por isso, né? Chega a missa de 7º dia, escreve você o texto, você escreve também. Sim. E aí eu escrevi, e eu fui achar esse texto, que eu escrevi ele na missa de 7º dia da minha avó. O pior momento da minha vida, a pessoa escreve e lê um texto, é óbvio que vai ser uma bosta, né? O texto, além de ser muito ruim, ele é péssimo para minha avó. Eu fiquei pensando, gente, como eu fui ruim com a minha avó, e daí fiquei numa crise sobre isso, porque assim, eu percebi que eu não conseguia ver ela além da avó. Eu só via a avó. Eu não via a mulher, a mãe, todas as outras pessoas que tinham nela. E aí eu entrei numa noia de, meu Deus, eu não sei quem minha avó era. É a pessoa que eu mais amei nesse mundo e eu não sei quem ela era. E nesse teu conto tem uma frase que diz: vó era mulher, sofria de amor, mas pra gente vó é vó, mulher é uma outra coisa distante. Isso ficou muito, assim, primeiro que senti, ai, que bom que não... Que bom que outra pessoa pensou nisso, né? Não tô doida sozinha. Eu não tô doida sozinha, mas fiquei muito pensando nisso, assim, como a literatura também é massa por tirar as pessoas desses lugares que às vezes na vida a gente não consegue tirar,
né? De tipo, botar um outro foco ali, um outro olhar em cima de determinada personagem, e nos teus contos você consegue fazer isso com essa figura da avó. E eu fiquei muito feliz, assim, de tipo, ai, que bom, sabe? Não temos aqui uma vozinha. Eu não tô falando só da avó, mas enfim, de pessoas em geral dentro de um estereótipo que se espera, né? E acho que tem essa cobrança muito grande ali, porque ela é uma personagem que ela é uma menina, né? Então tem a cobrança de gênero, de a gente querer entender umas às outras, ou a gente querer entender todas as pessoas do mundo, a gente se culpar por mortes, a gente se culpar por não fazer tal coisa, ou não disse tal coisa. Eu acho que essa é uma cobrança, uma autocobrança muito forte para as mulheres. É um lugar bem forte para nós. E eu achei interessante, assim, quando a gente fala sobre experiências, porque ao mesmo tempo em que a personagem ela fala, que ela se dá conta, né, que vó também é outras coisas, né? Também é mulher e tal. Ela só se dá conta depois, né? De se passar aquele luto, depois de muito tempo de se passar aquele luto. Então, como é que uma criança vai ter uma ferramenta para entender isso? Porque ela ainda nem se vê como, né, dentro desse gênero. O que é gênero? O que é ser mulher? O que é ser uma menina? Por que eu não posso fazer certas coisas? Então, é algo muito complexo, né? Entender a presença da avó quando você tem essa idade, quando você é uma criança, você é uma adolescente, ou você também é uma mulher, uma jovem mulher adulta. É por isso que, em outros momentos ali do livro, quero muito mostrar sobre a questão geracional, que a filha só consegue ter uma conversa boa com a mãe quando ela está mais próxima da idade da mãe, quando ela vai tendo certas experiências que ela vai compreendendo, pô, então, será que minha mãe passou por isso? Foi isso? Foi isso aqui? Foi essa coisa horrenda que ela passou? Pô, acho que agora eu entendo melhor. E uma coisa que eu também fiquei pensando, eu lembrei que quando a gente entrevistou o Marcelo Labes aqui para o Pós-Fácil, o Marcelo Labes, que é escritor aqui de Santa Catarina. Sim, conheço. Conhece? É um que também conheço e amo ler. Também vem livro novo esse ano ainda. E ele contou que quando ele publicou Três Porcos, que é um livro que fala de abuso, né, de uma criança que sofre abuso também, ele começou a receber muitas mensagens de pessoas que leram e as pessoas desabafando com ele, contando que passaram por aquilo e que para ele aquilo foi pesado demais, assim, ele não conseguiu lidar, assim, foi muito difícil. Isso rolou contigo depois do Flor de Gume, assim, das pessoas te procurarem e, enfim, contarem de experiências traumáticas e como é que você lidou com isso? Nossa, aconteceu muito, muito mesmo, muito, muito, muito. No meu caso, como eu já tenho uma personalidade que eu brinco que é a personalidade ativista, né? que eu me envolvo com o problema, né? Mas aí tem um momento que você, como é um volume muito grande, são pessoas desconhecidas, você não sabe. E aí eu tive que parar e respirar e pensar o que eu ia fazer. Porque ao mesmo tempo eu não queria ignorar essas mensagens. Eu não podia ignorar. Às vezes as pessoas mandavam mensagem e a coisa estava acontecendo. Tipo, eu tô vivendo isso aqui. E eu li o livro e agora eu quero sair de casa, eu quero fazer alguma coisa, me ajuda. Ou eu acabei de me separar, eu tô no fundo do poço, ou eu tô muito deprimida porque o meu pai era essa figura, ou olha, eu acabei de virar pai e meu maior medo é ser esse pai, ou eu já fui em algum termo esse pai e hoje eu não sei como me reaproximar das minhas filhas. Eram muitas coisas, fora as cartas que vieram de penitenciárias, várias coisas. Então, eu decidi que eu ia fazer, eu fiz naquela época, era uma época ali, início, né, do de me sair em 2020, bem no início da pandemia, então tudo online se tornou mais forte, e eu fiz, então, uma tabela, assim, de atendimentos, eu dividi por estados, e aí eu fui na internet, eu abri várias caixas e
e no Twitter também, enfim, eu consegui coletar endereços de CAPs, atendimentos gratuitos online. Naquela época também tinha muitos grupos de psicólogas atendendo de forma online, grupos coletivos, né? Terapia coletiva, várias coisas. E fui montando essa lista aí, e quando a pessoa chegava e me contava e tudo mais, eu falava, nossa, eu sinto muito, mas olha, eu não sou você precisa de um profissional que te acompanhe. Qual é a cidade que você mora? A pessoa falava, moro na cidade tal. Falava, olha, na sua cidade tem um lugar assim, assim, assim. E encaminhava isso. Em outros casos de acolhimento, tipo, estou passando por isso. Falava, olha, não é simples, não é só ligar para um 180. Tem mulheres que trabalham, tem um grupo que trabalha com. Porque não é só a mulher ligar, denunciou, acabou. Não. Tem vários riscos na denúncia. Então tem que ter o acolhimento. Se a mulher tem filhos, para onde ela vai? Vai dormir onde? E aí denuncia, e aí o cara vai atrás. Então tem que ter uma rede de acolhimento. Então tem grupos que fazem isso. Fui estudar. Mulher, que doideira. Fui estudar e fui entender várias coisas. Então, eu vivi ameaças de morte, recebi ameaças de morte no meu e-mail, falando coisas terríveis, assim, homens. Inclusive, ameaças de morte de homens da minha família, porque eu tenho uma família muito grande, então tem parentes que eu nem tenho contato, mas era aquela coisa, o livro foi indo, um boca a boca enorme, o livro já estava, antes mesmo do prêmio, ele já estava num boca a boca enorme. Então, o que aconteceu? Tiveram mulheres da minha família, mulheres que eu nem tinha contato, assim, uma família gigante, então, que leram o livro e resolveram se separar depois de muitos anos. E aí um dos maridos mandou um e-mail horrível para mim, fora ameaças de morte que eu sofria de outros homens, né? Porque é um e-mail que é público ali, né? Que eu deixo ali para os meus trabalhos. Então, nos 2 primeiros anos, né? 2020, 2021, ali uma parte de 22, foi muito forte, porque o livro fez muito sucesso, exatamente por conta desse impacto positivo, e foi indo para escolas e adolescentes, e professoras que diziam, nossa, eu levei o livro para a sala e chegou aqui no final da aula e uma adolescente chega e fala, tia, pô, esse livro que a gente está lendo é assim na minha casa. Então, é muita coisa, assim, e eu entrei num parafuso muito grande, porque eu ficava pensando, nossa, deveria ter escrito esse livro, mexeu com tanta coisa, tanta gente, cavucou tanta coisa. E aí depois eu pensei, não, é isso mesmo, é isso aqui que eu vim fazer aqui. Não sei exatamente, a gente nunca sabe as consequências das coisas, mas o que eu queria era lançar questões. Eu queria lançar questões que são questões de muitas mulheres, questões minhas, questões de mulheres da minha família, mulheres do meu entorno, mulheres que eu entrevistei. Então, assim, é como se eu precisasse mesmo desaguar tudo isso que eu tinha contato com tantas mulheres, em tantos momentos da minha vida, em profissão. Eu precisava colocar isso em algum lugar, e foi por isso que eu consegui escrever esse livro e ir até o final, porque ele era o livro que eu tinha que escrever, né? E hoje em dia eu não tenho mais essa coisa de começar um livro e parar, não consigo mais. Não, porque agora eu já não ignoro o que é que eu sinto que eu tenho que escrever, por onde eu tenho que ir, qual é o tema que eu tenho que agarrar. Eu não tenho medo. E quando eu tenho medo, eu vou com medo mesmo, e vou indo, e o medo faz parte, a insegurança faz parte, todo livro traz insegurança. O escritor que falar que vai estar sem insegurança, agora eu já estou no 3º, 4º livro, isso é mentira, nós somos humanos, cada livro a gente reinicia do zero e vai trazer novas questões. Então, as questões do novo livro, do Degola, foram diferentes do Flor de Gume. Eu quero saber do Degola. Você pode contar dele, vai estar sendo lançado quando as pessoas estiverem ouvindo.
O que eu posso falar agora do Degolla é que ele é um livro que se passa em Manaus, na década de 90. Ele se passa numa ocupação de terras. É uma família paraense que migra na década de 90 para Manaus em busca do crescimento da Zona Franca, da casa própria. Então, a gente vai falar aí novamente, sobre pessoas trabalhadoras de classes mais pobres, pessoas periféricas, e eu ainda tenho muita coisa para falar sobre periferia. Como uma mulher vinda de periferia, eu tenho muita coisa e quero explorar muito isso. E é narrado, olha só que novidade, é narrado por uma criança, uma menina. Então, eu gosto muito de temas que envolvam construção de família e que essa voz narradora esteja uma voz vinda de uma mulher, de uma menina. Quero muito que ainda as minhas narradoras sigam sendo mulheres. Eu tenho muito essa necessidade, assim, não que eu nunca vá escrever um narrador, não posso falar isso. Escritor não pode dizer uma coisa dessa, nunca vou fazer tal coisa. Mas tu disse em 1900 e bolinha que tu ia fazer, não ia fazer. Então eu não falo isso, mas a vontade da Monique de hoje é passar uns bons anos aí com narradoras mulheres. Então o livro vai falar sobre a tragédia interna dessa família, mas também do ambiente da ocupação, né? Como é a infância num lugar de ocupação, de disputa de terras. Bom, não deve ser igual e nem parecido com uma infância em condomínios ricos do centro de São Paulo, né? Do sul, da zona sul de São Paulo. E esse vai ser um romance? Ele é um romance. Um romance com capítulos mais curtos, muitos capítulos, como sempre. Gosto de muitos contos, muitos capítulos. É porque eu gosto da ideia de sempre ter um ápice muito rápido, né? Todo capítulo tem um ápice que se pareça até mesmo com um conto, porque o conto precisa ter esse ápice rápido, né? Então, eu acho que é o meu primeiro romance. Então, tem essa característica dos capítulos todos terem um ápice. Sei, sou viciada nisso, assim. Eu fico às vezes estou lendo um livro, um romance, eu fico assim, quando vai ter um negócio emocionante? Aí demora pra caramba, eu fico chateada. Então, escrevendo, eu quero que tenha emoção sempre, direto. Muito bom. Fiquei animada. E para a gente se encaminhando para o final, eu quero saber o que você está lendo ou o que você recomenda de leitura. Eu estou lendo, no momento, um livro do Andréa Chamorro, que se chama Samba Fandango. Também estou relendo um livro da Maria Fernanda Poeiro, que se chama Sacrifícios Humanos. Doida para ler o novo dela, mas ainda não tive tempo para isso. E gostaria de estar lendo mais ficção, mas no momento estou lendo muito mais não ficção, porque estou sempre montando aí cursos envolvendo literatura e antropologia. Então, nos últimos tempos, eu tenho lido muito mais não ficção, né? Relendo os clássicos da antropologia. Então, eu estou mais na não ficção no momento, assim, mas de ficção é isso aí que eu estou lendo. E tem um outro livro também que eu comecei a ler, que se chama Pescador de Folhas, de um escritor da mesma cidade que eu nasci, Alan Pessoa, ele é de Santarém. Então eu comecei a ler o livro do Alan, que é uma pessoa sensacional, e saiu por uma editora que eu amo também, que já publicou várias pessoas incríveis, que é a editora Folheando. Então, também estou lendo esse livro. Legal. Então, basicamente, é isso que eu estou lendo. Eu adoro quando acontece isso. Estou no momento de muito mais de estudo para montar cursos de antropologia, porque a gente que é pesquisador, a gente não lê os clássicos daquela matéria, daquela disciplina só uma vez, a gente vai reler para sempre. Né? Não, mas eu gostei que você indicou 3 nomes que eu não conhecia, que nunca passaram por aqui. Eu acho isso muito bom. Porque aí que é o que acontece quando, como a Aline Bey, quando veio e citou teu nome, de repente a gente tá enlouquecida pela pessoa. Eu acho isso muito bom, sabe? Esse movimento de vocês dizem
um divulgando o nome do outro, o trabalho do outro, isso é muito bacana. Monique, eu te agradeço muito por ter tirado esse tempo para conversar comigo, como Pós-Fácil, foi muito bom. Eu estava louca para conversar contigo, já tinha tempo, estou muito feliz de saber um pouco mais do teu processo, e aí aguardo degola, lerei e te chamarei de novo. Oba! Vamos que vamos! Pode chamar. Obrigadão, tá? Eu que agradeço. É muito, muito bom poder falar de uma forma um pouco mais solta, né? E gostei muito e obrigada também por compartilhar teus processos, tuas questões comigo. Acho que é muito bom a gente se ouvir. É muito bom mesmo, eu adoro essas conversas, é por isso que eu faço esse podcast. O livro é só um pretexto. Sim. Obrigadão, tá? Até a próxima. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente, feito por mim, Stephanie Ceola, e financiado por ouvintes. Para fazer parte dessa rede, acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Colaborando a partir de R$10 por mês, você incentiva esse trabalho e ainda concorre a combos de livros todos os meses. Se você gostou desse conteúdo, custa R$0 compartilhar. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim e editado pela BZT Studio. Até o próximo! Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.